Olá, tudo bem? A paz do Senhor a todos, um bom dia, quase boa tarde, na verdade. Nós queremos aqui transmitir da parte do Senhor uma palavra que está aqui no livro do profeta Jeremias, intitulada Como um vaso nas mãos do oleiro, assim é a nossa vida, assim somos nós, como um vaso nas mãos do oleiro. Como referência bíblica, nós queremos destacar o texto que está em Jeremias, no capítulo número 18, verso número 1, onde a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue na sua obra sobre as rodas, como o vaso que se fazia em suas mãos se lhe estragou, tornou a fazer um outro vaso, segundo bem lhe parecia. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A palavra de Deus nos diz o seguinte: que Deus, a palavra de Deus veio ao profeta Jeremias. Esse homem que, segundo a palavra do Senhor, está escrito no capítulo 1 do seu próprio livro, que o Senhor o escolheu antes do seu nascimento. A Bíblia diz que eu te escolhi, eu te santifiquei, eu te consagrei como profeta às nações, para que vás, que anuncies as minhas palavras. E Jeremias disse: Senhor, eu não posso, porque eu sou pequeno demais, eu sou novo demais. Mas o Senhor diz: não digas que és novo demais, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. E quando ele disse isso, diz que a mão do Senhor veio sobre o profeta Jeremias no capítulo 1 e disse: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca e te levanto como uma coluna de ferro, como um muro. E o Senhor disse para ele: você vai falar as minhas palavras, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. No Jeremias 1:12 diz que eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir, e se cumpriu. Deus começa a usar de maneira extraordinária ao profeta Jeremias para anunciar uma mensagem ao seu povo, que eles deveriam arrepender-se, largar os ídolos, largar a idolatria, largar uma vida profana e voltar-se para Deus, porque era o tempo. E a palavra do Senhor diz que veio, no capítulo 18, que veio a palavra do Senhor dizendo para ele: dispõe-te, isto é, levanta-te, muda, dispõe-te, se levanta, põe-te em pé, desperta. Então, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Primeiro o Senhor diz para ele, isso aqui é a palavra de Deus, vai para o profeta, vai para aquele que é instrumento de Deus, dispõe-te. Primeiro Deus diz: levanta. Segundo, desce. Irmão, ninguém se achega até a Deus subindo, só se chega até a Deus descendo. A palavra do Senhor nos diz que humilhai-vos ante a poderosa mão de Deus, para que tempo oportuno ele vos exalte. Então Deus diz para ele: primeiro, dispõe-te. Segundo, desce. Para onde? Para a casa do oleiro, e lá tu ouvirás as minhas palavras. E assim se foi, assim ele o obedeceu. O texto diz que ele descia, no versículo 3, que ele desceu à casa do oleiro, e este estava entregue à obra. E a Bíblia diz que ele estava ali fazendo o seu trabalho, moldando o vaso. E aqui é interessante, eu quero destacar o processo de escolha do barro, porque para ser feito um vaso é necessário que se utilize um barro. E no processo de preparação nós vemos aqui algumas coisas, e uma das coisas que é feita é a escolha do barro. Então eles têm mais de 200 formas de barro pode ser escolhida. O oleiro ali escolheu uma forma de barro. Segundo, ele peneirou aquele barro para tirar as impurezas, para tirar aquilo que era mal. O texto diz que depois ele vai amassar o barro, ele vai trabalhar no barro para tirar as suas impurezas. Depois ele coloca ali o barro ali em cima daquele instrumento, das rodas, e começa a trabalhar nele de dentro para fora, desamassando. Depois aquele barro vai para uma fornalha, e no meio desse processo de formação do vaso, a palavra de Deus diz que o profeta Jeremias é enviado à casa do oleiro, e Deus começa a falar com ele. Deus começa a dizer o seguinte: olha, como o vaso
o texto diz aqui que o vaso que o oleiro se fazia se estragou. Não foi, observe, o oleiro que derrubou o vaso. Foi o vaso que estava sendo formado nas mãos do oleiro que se estragou espontaneamente. Quantas vezes Deus não tem planos para a nossa vida como Deus tinha planos para a nação de Israel. Deus libertou do exílio babilônico, 430 anos de exílio, e Deus, por meio de Moisés, por meio do seu poder, libertou o seu povo. E agora a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que agora o povo uma vez mais abandonou Deus para servir aos ídolos, para servir aquilo que não devia. E agora Deus diz, este povo, esta nação é como um vaso nas mãos do oleiro. Eu escolhi, eu planejei, eu tinha sonhos, mas eles se estragaram. Eles escolheram aquilo que não me agradava. Está escrito no próprio livro de Jeremias, no capítulo 10, versículo 25, o seguinte, lá em Jeremias 10, 25, que o homem não sabe o caminho que deve dirigir os seus passos. Está escrito ainda lá, aqui segundo está escrito em Provérbios, no capítulo 14, há um caminho que ao homem parece bom, mas o final dará em caminhos de morte. Até o riso, no final tem dor o coração. Será se você, como Israel, não é alguém escolhido por Deus para pregar, para evangelizar, para cantar, para ser uma bênção nesta geração, mas você tem seguido por caminhos diferentes, você tem seguido por caminhos maus, e nessa oportunidade o oleiro olha para ti e diz: filho, quero te moldar de dentro para fora, quero te usar para ser bênção para as nações. Quantas vezes, ó meus amados, nós não tomamos atitudes que não agradam a Deus? Quantas vezes nós escolhemos aquilo que é mal? Mas o Senhor diz para Jeremias, como o vaso que se estragou nas mãos do oleiro. E quando o vaso se estragou na mão do oleiro, versículo 4, tornou ele a fazer dele, daquele mesmo barro, um outro vaso, segundo o que bem lhe parecia. Ele não pegou outro barro, ou seja, ele não pegou outro material, com aquele mesmo material que havia se estragado em sua mão, ele começa a modelar e a fazer um novo vaso. Romanos 9, 21, não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer dele um vaso de honra? Deus pode transformar aquele e aquela que tem sido até hoje um vaso de desonra e um vaso de honra. Deus pode nos transformar. O texto diz aqui que estava estragado, só que o oleiro tornou a fazer um novo vaso, segundo aquilo que melhor lhe parecia. Alguém olha para você e diz: está afastado, está fraquinho na fé, esse já não mais cultua, já não mais adora como adorava antes. Só que Deus olha para ti e diz o que está ali no primeiro capítulo. 1 Coríntios no capítulo 1, onde diz assim que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, aquelas que não são, para confundir a nada, para confundir aqueles que pensam que são, a fim que na presença dele ninguém se vanglorie. Talvez ninguém ia te escolher, ninguém ia olhar para ti e ver algo valoroso, talvez outros te abandonassem, mas o texto diz aqui que quando o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, o oleiro não desistiu do vaso, o oleiro não desistiu de você, Deus não desistiu de ti, Deus não desistiu da tua casa, Deus não desistiu do teu filho, Deus não desistiu da tua vida. Ele tem planos, ele tem ministério, ele tem projeto, ele te escolheu para que através da sua vida outras venham ser impactadas. Deus te livrou do acidente, Deus te livrou das drogas, Deus te livrou da prostituição, Deus te livrou de uma vida imoral, Deus tem te livrado de acidentes, carros capotaram e tu não morreste, Deus te livrou em momentos que tu estavas em lugares escuros, porque como um vaso na mão do oleiro, assim é a nossa vida, e Deus tem projetos para nós. E o texto diz, versículo 5, então vê a palavra do Senhor dizendo a ele: não poderei eu fazer de vós como casa de Israel, como fez este oleiro, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois, ó casa de Israel, nas minhas mãos. O texto diz: assim sois. Querido, assim é a nossa vida, como barro nas mãos do oleiro, está nas mãos de Deus. O texto diz: no momento que eu falar de uma nação para destruir, se essa nação se arrepender de seus pecados, eu não a destruirei.
Se esta nação se arrepender, eu não a destruirei. Querido, quantos não são os teus projetos? A palavra do Senhor diz em Provérbios 16:1, o homem pode fazer, o homem pode planejar, mas do Senhor vem a última palavra. Você talvez tenha escolhido caminhos que não tenham agradado a Deus. Talvez você tenha andado por veredas que não glorificam a Deus. E nessa oportunidade Ele está te dizendo que você está nas mãos dele. Nessa oportunidade Ele está te dizendo que talvez você esteja caminhando para uma situação, para um abismo, como diz a Bíblia, um abismo leva a outro abismo. Talvez você está preso hoje em um vício, e esse vício está te levando para praticar outras coisas erradas, para mentir, para roubar, e tem destruído a tua vida. Isso não é o que Deus tem para ti. O homem pode fazer planos, mas a última resposta vem dos lábios do Senhor. Deus tem projetos para ti. Provérbios diz isso, a palavra do Senhor também disse em Jó, no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmão, os meus planos, os seus planos humanos podem ser frustrados. Nós escolhemos coisas erradas, muitas vezes nós quebramos a cara, mas aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor, a Bíblia diz o seguinte, que Deus não desistiu do vaso. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de ti. Nessa oportunidade já encerrando. Deus não desistiu de ti. Os planos, os meus e os seus, podem ser frustrados. Mas os planos de Deus, ninguém impedirá. A palavra do Senhor diz em Isaías, no capítulo, se não me falha a memória, 43. Antes que houvesse dia, eu era. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus na tua vida, agindo Deus na tua casa, agindo Deus na tua família, agindo Deus na tua vida, libertando-te dos vícios, libertando-te daquilo que é mal. Ele pode fazer de ti um vaso de honra para a glória de Deus. Ele pode fazer de você um instrumento para a glória do Senhor. Que nessa oportunidade Deus aplique isso ao teu coração, que você seja fortalecido, que você receba novas forças. Querido, é tempo de se voltar para Deus. É tempo de voltar-se para o Senhor. Como chamou a Samuel, o profeta Samuel, no capítulo 3, de 1 Samuel, Deus nessa oportunidade te chama. Filho meu, minha filha, vinde. A palavra do Senhor diz, em Isaías 55, ouvi-me e a vossa alma viverá. Buscai o Senhor, versículo 6, enquanto está perto, invocai enquanto se pode achar, deixe o perverso seu mau caminho e converta-se dos seus maus pensamentos e converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Deus tem pensamentos de paz, mas nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Que Deus aplique essa reflexão ao seu coração. Nós temos um canal do YouTube chamado Apaixonados pela Cruz. Se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, eu quero te convidar. Apaixonados pela Cruz, o último vídeo que nós lançamos é intitulado ali A Espera de um Milagre. Se você quiser assistir, você pode estar pesquisando no YouTube e você vai estar encontrando. Que Deus te abençoe e boa tarde, em nome de Jesus.